Você vem acompanhando aqui nos nossos jornais que um adolescente ficou tetraplégico após ser derrubado por uma onda na Praia da Costa. Paulo Vitor Ferreira tem 16 anos e o acidente aconteceu em janeiro deste ano. Ele chegou a ficar na UTI por 31 dias em estado gravíssimo. Hoje ele está em casa, mas continua sem os movimentos do corpo. Para saber sobre os perigos que muita gente não enxerga no mar, eu converso agora com a Major Gabriela do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Major. Obrigada, é uma honra tê-la com a gente aqui no estúdio. Prazer todo meu compartilhar informações tão importantes para a sociedade. A senhora tem uma atuação nas redes sociais muito forte em relação a afogamentos. E esse não é um caso de afogamento, mas é um caso de um risco enorme que a gente não tem ideia no mar, né? Como isso pode acontecer? Um adolescente de 16 anos ficar tetraplégico porque uma onda, né, levou ele, enfim. Como pode acontecer? Então, muitos casos em que os adolescentes, as crianças acabam fazendo brincadeiras indevidas nesse ambiente aquático, muitas vezes acabam acarretando esse TRM, que é o trauma raquimedular. O caso dele não foi uma brincadeira imprudente, ele foi surpreendido por uma onda, né, que acabou pegando nas costas dele e jogando ele num banco de areia e acabou levando ele à tetraplegia. Meu Deus, que terrível, né? A gente acompanhou agora há pouco, inclusive no Tá Na Hora, Espírito Santo, que as pessoas estão tentando ajudá-lo com vaquinha online. A gente até vai dar vaquinha daqui a pouquinho para você que quer ajudar, que não conseguiu anotar ainda. A gente vai informar você. Mas quais os cuidados que as pessoas precisam ter no mar? Todo mundo fala, né? A avó da gente falava lá atrás que o mar não tem cabelo. É isso? Exatamente. A natureza, ela sempre pode nos surpreender. Sempre quando um banhista for sair do mar, é importante que ele tenha o olhar 180 graus. Então, ele não pode olhar só para a areia, ele tem que olhar para trás, para o mar, e olhar para a areia. Olhar para trás e olhar para a areia, para evitar que ele seja surpreendido como foi o João. E no caso, adolescentes, às vezes eles vão para a praia sozinhos, né? Ou às vezes com amigos. Dá uma preocupação maior ou é melhor ficar perto de guarda-vidas, lugares que estão bem sinalizados, caso não tenha alguma placa indicativa de perigo? A primeira orientação é sempre buscar praias onde tenha supervisão de guarda-vidas e perguntar para ele qual o local mais seguro para entrar, porque o guarda-vidas ele tem um conhecimento para identificar, por exemplo, uma corrente de retorno, um local onde eventualmente possa ter uma pedra ou um banco de areia que possa levar aí a alguma situação dessa natureza. Uhum. Há alguns acidentes que acontecem, que a senhora mesmo posta nas suas redes sociais, né? De pessoas que vão até tentar fotografar em alguns lugares que são lindos, mas perigosos. Exatamente. Uma orientação que o Corpo de Bombeiros sempre reforça é se manter distante de regiões de encostas rochosas. Então, esses locais são extremamente escorregadios, né? E quando a onda vem, muitas vezes arrasta esse banhista para dentro do mar. Então, as pessoas devem evitar ficar tirando selfies sobre pedras, porque esses locais são extremamente perigosos. O que deve ser observado antes de entrar no mar? Então, sempre quando um banhista for entrar no mar, ele deve pegar essas orientações com o guarda-vidas, aonde tem a corrente de retorno, que é o local mais perigoso ali para o afogamento, e jamais entrar nesse ponto ali da corrente de retorno, porque é uma forte força que vai te puxar para dentro do mar. O que é a corrente de retorno, para a gente relembrar? Tá. A corrente de retorno é o encontro de correntes laterais, formando uma forte corrente para dentro do mar. E é a maior causa de afogamento na praia. Então, muitas vezes o banhista é surpreendido por essa força da corrente para dentro e começa a nadar contra ela. E é justamente o que se não deve fazer. E aí ele acaba se cansando e aí em certo momento começa a se afogar e acaba submergindo, que é afogando. Fala suas redes sociais, Major, pra gente, quem tiver interesse de saber mais informações sobre como evitar afogamentos e acidentes no mar, pode falar, por favor. A minha rede social é gabriela.fr.
CAPBM, mas também no Instagram do Corpo de Bombeiros, Bombeiros Militares, também tem muitas informações relacionadas à prevenção de acidentes e incidentes aquáticos. Olha, a gente tem aqui a vaquinha, gente, para relembrar, você entra lá no site vaquinha com K, né? vaquinha.com.br, entra todos por Paulo Victor. Você entra lá e você já pode colaborar, já está em 74.800 de 85 mil, e a gente tem informação que hoje o Alô, inclusive, deu a informação sobre a vaquinha e aumentou de em 7 horas 9 mil. Então, parabéns pessoal do Alô, aqui da Rede Sim SBT, que informou vocês e que mais gente colabore para chegar até esse valor total. Muito obrigada, viu, Major, pelas informações.